Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 na hora para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7/2 de 2025. Vamos aqui com o nosso filtro com as melhores opções para a gente ser bem lucrativo nessa noite de hoje em NBA, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui. E no nosso grupo VIP, o contato está aqui do lado, melhor preço do mercado. O grupo VIP mais completo com diversos guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores over, under, muito mais lá para vocês serem bem lucrativos, pontos fortes e fracos de cada uma das equipes. Em breve vamos lançar a nova versão do nosso guia, como apostar contra a favor de cada uma das franquias, beleza? Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, pra gente trazer vídeo no final de semana para vocês, senão não tem vídeo. E também não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. Vamos começar aqui com Hornets e Spurs, mas não sem antes lembrar que tem link na descrição da BetWinner, bônus de até 100% para vocês, com cupom Cesta de Trade. Leiam as regras direitinho antes de aceitarem o bônus e também não se esqueçam que tem o nosso grupo gratuito também na descrição. Bom, para essa partida a gente vai fechar uma duplinha aqui, tá? A gente tem a equipe do Charlotte Hornets com possível retorno aí do LaMelo Ball, com diversas trocas, falta de entrosamento do jogador e a perda de um de seus principais defensores, Mike Williams, e também o Nick Richards, que já foi há um bom tempo ali pro Phoenix Suns, desculpa. Então, a gente deve ter aqui um San Antonio Spurs bem incisivo, bom ofensivamente o suficiente para superar a marca dos 110,5 pontos, agora que eles têm De'Aaron Fox, Wembanyama e Chris Paul jogando juntos. E a gente vai aqui no jogo entre Nets e Miami Heat, vamos colocar um handicap esticado para os Nets e fechar com um handicap de mais 13,5 a favor deles. Essa é a tip mais arriscada que a gente vai passar no dia de hoje para vocês, mas tem sentido. Nos últimos 15 jogos Spurs foi o terceiro time mais rápido da NBA, então eles estão gastando pouco relógio e estão com muitas posses de bola por minuto que vão ser constantemente mais convertidas agora que eles contam com o De'Aaron Fox. Eles marcaram 117,8 pontos nos últimos 11 jogos que fizeram, e como eu disse, com a volta do LaMelo Ball, a gente tem mais um defensor ruim à disposição do lado do Charlotte Hornets para ser explorado. Beleza? Então, considerando também que a defesa aqui do San Antonio Spurs piorou bastante recentemente, a gente deve acreditar que eles entendam que precisam pontuar bem se eles quiserem produzir uma noite aqui vitoriosa nessa noite de hoje. Do outro lado, a gente tem um Miami Heat que não costuma vencer com grande margem seus adversários, tá? Não se sabe se eles vão contar com Andrew Wiggins ainda. Alguns jogadores vão ter que se adentrar ainda nessa cultura do Miami Heat. Mais do que isso, eles só conseguiram vencer metade dos últimos 4 jogos e 5 dos últimos 10. Só cobrir esse handicap de mais 13,5 uma vez contra o San Antonio Spurs e contra o Brooklyn Nets recentemente. Eles não tiveram tanta sorte assim. Apesar deles terem vencido a grande maioria das partidas, em muitas delas eles não conseguiram vencer por uma vantagem tão grande, até porque o Miami Heat é um time que joga um pouco mais ali na ponta dos cacos, é um time que não tem um grande cestinha, apesar deles terem o Tyler Hero e o Bam Adebayo, grandes jogadores, eles não têm um cara ali de fazer 25, 30 pontos por jogo, o que facilita o caminho deles, então eles acabam vencendo por margens um pouquinho menores, tá? Quando a gente pega aqui os últimos confrontos diretos entre essas franquias, lembrando, hoje o Nets de grande desfalque tem só o Cam Thomas, né? Eles vão contar com Cam Johnson, Nicholas Claxton, Ben Simmons e Lyra Williams também, Keon Johnson, então eles estão um pouquinho mais saudáveis e jogando em casa, eles vão querer dar trabalho um pouquinho mais para esse Miami Heat, que é um rival de conferência, tá? Quando a gente pega aqui os últimos confrontos diretos, mais especificamente os últimos 6, é verdade que o Miami Heat venceu a maioria desses confrontos, foram 4 vitórias contra 2 derrotas, mas eles só conseguiram cobrir esse handicap de mais 13,5 pontos apenas uma vez, que foi nesse jogo aqui, onde eles conseguiram vencer por 15 pontos de vantagem, tá? De resto, principalmente nos jogos em Brooklyn, eles não tiveram tanta facilidade assim, e com isso o Brooklyn Nets deve equilibrar um pouquinho as coisas, se manter minimamente perto do placar. Eles só não podem perder, no caso dessa tip aqui, de 14 ou mais, perder de 13 ou menos, ou vencer a partida, não tem problema, é green pra gente, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito do Cleveland Cavaliers, que enfrenta uma das piores defesas da NBA, no caso o Washington Wizards, a segunda pior defesa da liga por 100 posses de bola. Os Cavs é um dos 3 melhores ataques por 100 posses de bola da liga e é o melhor ataque da NBA em primeiro tempo. Então vamos aqui de mais de 60,5 pontos dos Cavs no primeiro tempo para essa partida. Como eu disse, eles enfrentam uma defesa ruim, que nos últimos 20 jogos conseguiram sofrer uma média incrível de 119,6 pontos para os seus rivais, mesmo enfrentando diversos ataques que nem são tão eficientes assim. A gente está falando também de um Washington Wizards que é o time mais vazado em primeiro tempo na NBA.
dentre os mandantes, eles são o terceiro time que mais sofre pontos, empatado, na verdade, em segundo com o Atlanta Hawks em primeiro tempo na liga. Primeiro tempo é somando os 2 primeiros quartos e, no geral, eles são os mais vazados, sofrendo 61,4. E por mais que você diga que 60,5 tá muito no limite, a gente precisa lembrar que não é sempre que o Wizards enfrenta um ataque tão bom como os Cavs, da mesma forma que os Cavs, que são o segundo time que mais pontua em primeiro tempo na liga, com 61,9 pontos, nem sempre eles enfrentam uma defesa tão ruim como é a dos Wizards. Nos últimos 3 jogos, o Cleveland Cavaliers marcou 66,7 pontos de média no primeiro tempo, e nos últimos 4 jogos eles tiveram aí, inclusive aí, jogos em que eles marcaram mais de 90 pontos no primeiro tempo. Então eles estão quentes, eles têm como perda para hoje aí o Isaac Okoro, que foi trocado pelo DeAndre Hunter, não se sabe se ele estreia hoje, e o Donovan Mitchell é dúvida. Se o Donovan Mitchell jogar, essa tip faz sentido, se não, eu vou ficar de fora. O Donovan Mitchell é muito importante, principalmente porque a gente tá falando de um Wizards que é um time que sofre muitos pontos para armadores, é o 5º mais vazado para armadores, e para alarmadores, posição do Spider, eles são o 5º time que mais sofre pontos, o 2º que mais sofre pontos de 3, então para esse mais de 60,5 pontos no primeiro tempo valer a pena, eu quero que o Spider esteja em quadra. E por falar em um jogador específico que joga na posição de armador, vamos falar do Tyrese Maxey, que vem sendo simplesmente brilhante. O Joel Embiid deve jogar hoje, mas o Detroit Pistons se defende melhor por dentro do que por fora, então por mais que o Embiid tenha volume e tenha sucesso hoje, não acredito que o Tyrese Maxey vá recuar tanto, ele que vem sendo o principal jogador desse time. Vamos para pelo menos 25 pontos do Tyrese Maxey hoje, tá? Como destaque, a gente tem aqui o fato de que o Pistons é o segundo time que mais sofre bolas de 3 para armadores na liga, e o Maxey está com muito volume no território triplo, é um dos principais arremessadores de volume de 3 desse time, e marcou aí recentemente uma média de 3,6 bolas de 3 por jogo nos últimos 16 recortados. Já são 16 jogos consecutivos marcando pelo menos 28 pontos e uma média de 32,4 pontos dentro desses 16 jogos. Quando a gente olha aqui defesa versus posição, a gente tem aqui 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele sendo over dentre os que enfrentaram recentemente o Pistons, e ele foi over em diversas vezes aqui nessas que estão marcadas em verde aqui, e nesse under aqui ele marcou 30 pontos, mais do que o suficiente para aquilo que a gente busca hoje, e marcou 28 contra o Indiana também, mais do que o suficiente do que a gente busca para hoje, dentro de diversos jogos recentes. É um jogador que deve ter sucesso hoje, ou minimamente vale a pena se arriscar nele. O mesmo vale para o Shai Gilgeous-Alexander, que a gente espera que ele faça pelo menos 30 pontos hoje contra o Toronto Raptors. A equipe do Oklahoma City Thunder joga em casa, o Shai Gilgeous-Alexander vem arrebentando. Nos últimos 4 jogos ele teve média de mais de 41 pontos, e pagando 1,58 para pelo menos 30 pontos dele vale o risco. Tentem pegar até no ao vivo essa linha pagando um pouquinho melhor, porque vale a pena. O Shai Gilgeous-Alexander, como eu disse para vocês, nos últimos 4 jogos marcou 41,3 pontos de média, vem de uma partida de 50 pontos, marcou pelo menos 50 em metade das últimas 4 partidas que fez e pelo menos 34 em 3 das últimas 4. Quando a gente faz um recorte aqui dos últimos 10 jogos dele, em 80% ele conseguiu marcar 30 pontos ou mais e teve média de 38,4 pontos por jogo. Lembrando, a gente está falando de um Toronto Raptors que é uma das piores defesas da NBA e um dos times mais rápidos. Isso vale também para aquela tipo do Cavs com Wizards. Times rápidos gastam um pouco o relógio. Então a gente tem muitas posses de bola por minuto, ou seja, muitos arremessos. E a gente está falando de um Toronto que é um dos 10 times mais rápidos da NBA, o OKC também é, então teremos muitas posses de bola por minuto, e o Raptors é a 4ª pior defesa por 100 posses de bola da liga. Eles também são dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre da NBA. Se eu não me engano, nesse momento, ou pelo menos na última rodada, eles eram que mais levavam o rival à linha de lance livre. Então a gente deve ter alguns pontos fáceis do Shai Gilgeous-Alexander, que deve cavar algumas faltas hoje, e o único argumento que a gente tem contra essa tip é um possível blowout, é o OKC vencendo o jogo cedo, mas o Shai Gilgeous-Alexander está querendo buscar recordes aí de pelo menos 30 pontos nas partidas. Acho que ele não vai recuar, vai ter volume desde o começo, e eu sempre digo, quando o único argumento contra uma tip é um possível blowout, a gente tem que se arriscar porque vale a pena diante de tantos argumentos a favor de um over. Beleza? Pulamos aqui a partida entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, e também Phoenix Suns e Utah Jazz, porque vai ser de palpite exclusivo lá no nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp, não se esqueçam de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, beleza? Lembrando que é para maiores de 18 anos, e se você não vive de apostas, valores baixos, aproveitem o bônus da BetWinner, o link tá na descrição, para poder conseguirem aí se divertir com bônus sem arriscar um dinheiro que é importante para vocês no final do mês. Apostem com responsabilidade, muito obrigado pela sua audiência.
Segue a gente no Instagram, @cesta de trade, vai ajudar muito o nosso projeto também. Muito obrigado mais uma vez e falou!